Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje vamos falar com o secretário executivo do Sincomércio Piracicaba, Carlos Beltrame. Nós começamos a live, tivemos um pequeno probleminha ali, porque ele entrou talvez pelo computador, e pelo computador não consegue participar da live, tem que ser pelo celular, mas já entramos em contato com eles. O Carlão falou que está lá a postos para poder ver pelo celular. Eu vou até avisar ele aqui, ó, estou no ar e daqui a pouquinho já entra para a gente conversar hoje sobre a questão do comércio. Lembrando que que a cidade está iniciando um novo plano de né, de retomada aí das atividades comerciais. Ainda algumas atividades estão se iniciando e nós vamos conversar sobre isso com o Carlos Beltrame. Também vamos, lembrando que a Câmara hoje desenvolve, né, faz uma reunião extraordinária, como tem sido feito aqui. Ele entrou, vamos lá, tomara que agora esteja tudo certo. Agora dá para chamar. Agora vai dar certo. Vamos lá. Carlos Beltrame, aê! Fala, Carlão! Beleza? Beleza, cara, que bom que deu certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, tá tudo certinho, tá tudo beleza. Tudo Eu beleza. tentei entrar pelo computador, foi minha falha, cara. Desculpa aí Não, tranquilo, acontece. Várias pessoas já também tentam pelo computador, mas infelizmente pelo computador já me falaram que dá para fazer, mas eu nunca consegui, tá? De qualquer forma, Carlão, muito obrigado pela sua presença aqui, antes de mais nada. É um prazer recebê-lo aqui. Eu sei das atividades que você tem no dia a dia aí, né? E sempre, para nós, é sempre um prazer enorme que um cara tão ocupado quanto você tira uma hora do dia para conversar com a gente, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Eric, de estar aí. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar de alguma forma com alguma informação aí que venha ajudar aí a população e os empresários de Piracicaba. Que bom. A gente sempre começa aqui nossa live no Instagram, Carlão, falando um pouco da conjuntura do coronavírus em Piracicaba, né? Hoje a prefeitura, ela sempre divulga, por volta das 4 horas da tarde, ali pelo Centro de Comunicação Social da Prefeitura, o próprio prefeito Barjas Negre, no perfil dele também, divulga o chamado Radar Coronavírus. Hoje nós tivemos um número muito preocupante, são 76 casos confirmados entre ontem e hoje na cidade. Então a gente chegou a 640 casos confirmados de Covid-19 em Piracicaba, sendo que desse total, 248 estão em tratamento. Lembrando que até agora foram registrados 29 óbitos, tá, na cidade. E ontem, né, ontem foi domingo, né, domingo 31 de maio, Piracicaba teve ali 49% de isolamento social, segundo o sistema inteligente de monitoramento do governo do estado de São Paulo, que capta a movimentação da população a partir dos celulares. O número continua sendo baixo, Piracicaba desde o início teve um número muito baixo, enquanto o recomendado é 55% de isolamento. A gente nunca chegou a alcançar esse número por vários dias seguidos, né? Sendo que o ideal até seria 70%. Mas, enfim, é um desafio que a cidade tem, né? A gente sabe que a realidade social, né? A dinâmica social é muito ampla. Mas fica aqui essas informações que são aí que o governo tem nos passado. E também lembrar hoje, Carlão, só o último aviso aí antes de a gente começar a entrar no nosso assunto propriamente dito, que é o comércio varejista durante essa pandemia. A Câmara de Vereadores ela realiza nessa noite mais uma reunião extraordinária, tá? Lembrando que desde o início da pandemia, o Legislativo tem apenas feito as reuniões extraordinárias, sem o primeiro expediente, né? Então não tem a entrega de moções, não tem o uso de tribuna popular e também não tem a fala dos vereadores, dos oradores por 10 minutos, né? Tudo com o objetivo de diminuir a concentração de pessoas aqui dentro da Câmara e com isso a disseminação do novo coronavírus. E desde a semana passada a Câmara está fazendo a reunião
virtual, né? Somente o presidente aqui, o Gilmar Rota, fica no plenário, enquanto os vereadores ficam cada um em suas casas, ou até mesmo nos gabinetes, acompanhando a reunião extraordinária. Hoje será votado o projeto de lei complementar número 5, não, desculpa, o projeto de lei complementar número 4, que trata do aumento da alíquota da contribuição do servidor público ao IPASP, que é o Instituto de Previdência. Então, será votado nessa noite. E também tem o projeto de lei complementar número 5, aí sim, que é para prorrogação do mandato do Conselho da Cidade. Lembrando que a população pode acompanhar a reunião extraordinária pela TV Câmara, canais 4 da NET, canal 9 da Vivo, canal 60.4 em UHF, aqui no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, onde tem a Rádio Câmara também, e nos perfis do Facebook, no YouTube, e além, claro, da Rádio Educativa FM a partir das 8 horas. É isso aí. Os recados estão dados, vamos para o nosso assunto aqui, que tem muita coisa para a gente conversar. Arlão, a gente sabe, desde o início, a preocupação que toda a cidade, toda a sociedade teve em torno, e tem ainda, em torno da questão da saúde, da população, da disseminação do novo coronavírus. Queria que, para a gente começar a nossa conversa, dar uma situada, o que foi, de que maneira o Sincomércio lidou junto, né, nesse início de pandemia, no processo de entendimento dessa pandemia, de que maneira que o Sincomércio lidou com essa situação, lembrando, claro, que, sobretudo, o varejo teve as atividades frontalmente atingidas, né, por conta do isolamento social. Então, Eric, é uma coisa inusitada, né, que ninguém passou por isso, né, nessa situação toda. Eu lembro muito bem quando começou esse momento aí, esses comentários, e fecha, não fecha, como que fica, e a pandemia aí tomando um corpo maior. Eu estava na rua no final de tarde, que veio o anúncio que o shopping ia fechar. Eu acho que era uma quinta-feira, final da tarde, que fechou o comércio. O decreto foi dia 24, sexta-feira seguinte, foi na quinta-feira anterior. E aquilo me pegou assim de um jeito, cara, que me deixou assim arrasado. Falo, putz, como que um shopping fechar? Era 40 dias o shopping ia ser fechado, né? Naquela manhã o governador tinha falado sobre isso, né, primeiro de fazer um decreto para fechar os shoppings. A Associação dos Lojistas do Shopping aí do Nacional tinha comentado que se isso acontecesse ia ter praticamente 80% dessas lojas poderiam ser fechadas. Daí ele voltou para trás do governador e falou que era só como uma sugestão, uma orientação, e o shopping mesmo tomaram uma decisão de fechar. Isso deu assim, cara, eu parei na rua e falei, putz, que situação, o que vai acontecer dessas empresas? A gente vem acompanhando pelo sindicato esses 4 anos dessa crise que a gente vem passando, 5 anos aí correndo, e aquela luz começando a aparecer no fim do túnel, a gente feliz por eles, aqueles que estão ainda de porta aberta, feliz por ter sobrevivido, e quem sabe agora começar um momento de crescimento. E de repente vem isso aí, shopping 40 dias fechados. Na hora eu liguei para a doutora Vivian Previde, que é do Sindicato dos Empregados do Comércio. Ela é da parte jurídica, né? E no carro conversamos, eu com ela, e marcamos uma reunião no dia seguinte de manhã, com urgência, onde tomamos já uma atitude que o governo federal ele tomou depois, na medida 927, que era o prolongamento do banco de horas e as férias antecipadas também. Conseguir em 2 dias, não precisar o prazo de convocação do trabalhador ser mais curto, né, de 48 horas. Na sexta-feira nos reunimos, fizemos um aditamento na convenção coletiva e já disponibilizando isso, não tínhamos ainda a decisão de fechamento do comércio de uma forma geral. Isso era para socorrer ali o shopping naquele momento. Então, em 48 horas, ele podia colocar todos os seus trabalhadores de férias. Já ajudaria muito, ou no banco de horas, com um prazo maior para o pagamento dessas horas. Então foi o primeiro momento ali, foi um impacto muito grande. O sindicato, tanto o patronal como os empregados, não perdeu tempo,
nós, como temos essa prerrogativa de alterar, de alguma forma, a legislação, né, pelo acordado entre os dois sindicatos, então a gente já tomou essa providência e daí, posteriormente, o governo soltou a medida 927, que também era atendendo nesse mesmo formato às empresas, entendeu? Então isso foi crescendo, né? A gente 40 dias, depois veio uma quarentena de 15 dias, e aquilo a gente achou que ia terminar nos 15 dias, prorroga por mais 15. As entidades patronais, o Sindicomércio, a CIP, CDL, se uniram, né, para tentar chegar a alguma forma, no meio termo, para a gente conseguir socorrer essas empresas, né, Eric? Mas foi um momento, assim, foi um impacto muito grande, cara. Eu, pelo menos, fiquei... O dia que eu vi essa notícia, shopping fecha por 40 dias, como que uma empresa fica 40 dias sem faturamento? Era uma coisa, assim, absurda, no meu ver, né, cara? E, no fim, isso se prorrogou por mais de 60 dias, né? Quando você fala, ali no início da sua fala, você colocou que o comerciante ele estava começando a vislumbrar, depois de um período de muitas crises, tanto econômica quanto crise política também, que acaba uma relacionando a outra, agravando a outra, né? O que era essa retomada? Você teria como dar um panorama para nós assim do que seria, o que era essa retomada, né? Lembrando que a gente estava no início do ano, normalmente as pessoas passaram o Natal, o Réveillon, ainda não tem aquela atividade, ainda não tinha, por exemplo, o Dia das Mães, que veio ser depois, né? Para o comércio tem essa dinâmica também, sazonal também, né? Então, o que era essa retomada, Carlão? E só uma coisinha, Carlão, posso chamar de Carlão Sim. mesmo, né? Lógico, pelo amor de Deus. Amigo de longa data, seu querido pai, né? Gosto muito do seu pai. Fique muito à vontade. É assim que todos me chamam. Se falar de outra forma, eu vou achar estranho, cara. Fique muito à vontade. Beleza. Então, mas essa retomada era que nós vimos uma crise muito longa que se comentava, né? Que era a pior crise que tinha passado. Tanto que aproveitando um gancho agora para falar de uma preocupação nessas divulgações do novo CAGED, né? De uma forma geral, aí, pegando no Brasil, porque isso afeta todo o Brasil e afeta Piracicaba. Nós tivemos um saldo nesse novo CAGED divulgado, um saldo negativo de empregos, né? De 860.503 no mês de abril, tá? Saldo negativo de 860 mil. Na crise, desde de 2010 até 2014, esse saldo de emprego sempre foi positivo. Chegou em 2015, ele foi negativo de 97.828. E em 2016, 62.844. E depois voltou a subir em 2017, 2018, 2019, foi positivo. Mas quando a gente tinha aquela crise, que a gente estava uma coisa assim absurda, né, que a gente estava passando, com 13 milhões de desempregados, a gente tinha o saldo negativo de 97 e respectivamente, em 2016, 62 mil. Só em abril desse ano nós estamos com 860. Então imagine assim, o reflexo disso, o que isso pode acontecer. Em abril foi o começo de tudo isso, né? Nós fechamos no final de março. Abril foi o começo, março já foi negativo e abril estourou aí com 860 mil casos desempregados. Então a gente vinha, você vê assim, a preocupação que é agora, né? A gente vinha desses anos de crise, que a gente achava que era a pior de todas, e no último ano, aí, de 2018 para 2019, os índices dessas datas comemorativas, igual você falou, Dia das Mães, Natal, eles estavam começando já a ser positivos, de uma forma assim, não tão empolgantes, porque a base de comparação era fraca dos anos anteriores, né? Mas era positivo, porque ela vinha de uma forma muito negativa, né? Então, isso foi ajudando a inflação, juros caindo, enfim, era vários pontos aí que foi criando aquela expectativa muito grande para 2019. 2019 ficou meio que estabilizado, não cresceu, e criou-se essa expectativa grande para 2020. Então, isso daí realmente foi assim
paulada na cabeça dos empresários, cara. Mas foi um momento triste. Então, é essa expectativa que vinha realmente de um crescimento, nada tão significativo, né? Mas já era uma luzinha lá no fundo do túnel, né? Sim. Agora, nesse período que vocês perceberam que a coisa estava entrando aí num... Realmente, isso que você contou vale lembrar, porque quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, que foi ali para meados de março, se eu não me engano foi 11 de março, ainda havia uma certa coisa, será que, de que maneira isso vai chegar no Brasil, não vai? Algumas pessoas mais preocupadas, e depois que, claro, a própria imprensa brasileira, todo mundo teve essa noção exata. E acabou sendo uma coisa de dia para o outro, que nem você contou aí do shopping. Eu também tive essa mesma impressão. Nossa, o shopping vai fechar por 40 dias. Na época eu me lembro de ter me assustado também. E é isso que deu até a gravidade do assunto, né? Isso que acabou até a gente conseguindo entender a gravidade do assunto. E nesse período, Carlão, foi muito falado da questão do e-commerce, né? Da possibilidade, a gente tem aqui em Piracicaba, tanto no shopping quanto no centro da cidade e em outros corredores comerciais, um comércio de rua, né? Que eu falo comércio de rua não de rua na rua, mas um comércio que é vibrante dentro assim, as pessoas vão nas lojas, passeiam no shopping, passeiam no centro. Que tipo de atitude o Sim Comércio teve para tentar orientar e buscar soluções dentro de inovações para esses varejistas? Teve algum tipo de trabalho nesse sentido? Sim, na parte do marketing digital, né? Era uma coisa que já vinha se incorporando ao novo mercado de trabalho, novo formato. Até nosso amigo Johnny, aí do Senac, que está aí acompanhando nós, assim, tem vários textos, né, que ele publicava semanalmente, a gente replicava isso no nosso site, desse novo mundo que estava chegando aí, né, tanto a parte do trabalho como das empresas. Então isso vinha a passos lentos, né, mas iam se incorporando, algumas empresas mais interessadas, outras nem tanto, outras sem nenhum interesse, e de repente isso chegou e colocou, viu, ou é isso ou não é nada, né, cara? Você tem que fazer alguma coisa. Nós fizemos algumas lives com a própria equipe do Senac, que é um parceiro nosso nato lá, o Senac, eles são todos ligados à mesma federação, a FEComércio, né? Administrado o Senac e o Sesc, a nossa Federação do Comércio, e a gente fez diversas lives nesse sentido, de orientações nesse sentido, como as perspectivas do trabalho pós-pandemia, que foi com o próprio Johnny, né, do Senac, as ferramentas de marketing digital, também com um professor do Senac, e como organizar as finanças das empresas, né, pós-pandemia. Então, teve algumas lives que a gente foi fazendo e divulgando nesses formatos. Esse formato que tinha de formas da pessoa, das empresas seguirem, né, um novo formato nessa área digital. Você pensa, o e-commerce, por exemplo, e-commerce é um formato, não sou nenhum especialista muito na área, nós temos esses especialistas falando, né, Eric? Mas é um formato mais pessoal da empresa, né? Mas logo nisso que tomou muito corpo foi o marketplace, né, que começou aí sendo bem divulgado e utilizado. A Magazine Luiza começou até no anúncio pela televisão, né, de fornecer essa plataforma que facilita muito a vida das empresas, porque ela tem ali toda a estrutura de logística, de venda, de como recebimento, enfim, é uma coisa que facilita muito, né? O e-commerce daí é uma coisa mais pessoal, o marketplace é como se fosse um shopping, né? Ele tem várias lojas dentro daquela plataforma. E o e-commerce é mais pessoal mesmo. A empresa ela tem que criar toda aquela estrutura para aquilo. Mas eram situações importantes que começaram a se trabalhar. O WhatsApp se tornou uma ferramenta muito, muito forte, né, para divulgar. É uma proximidade,
onde as pessoas têm uma forma, um diálogo, né, com o seu cliente, ele consegue, nesse novo formato hoje em dia, nessa novo mundo que nós estamos entrando, de repente captar a necessidade daquele cliente, fazer um atendimento mais personalizado, né? E adquirir mercadorias que realmente elas vão ser encaminhadas, vão ser aceitas por aquele cliente. Você consegue se aproximar dele, isso no caso do WhatsApp, né? E tem outras formas aí, né? O site, criar um site para a empresa, site de vendas, enfim, várias formas. O Sim Comércio sempre com essas parcerias, sempre está divulgando e orientando uma forma que a empresa possa sair um pouco desse formato habitual que ela vinha vindo. Esses dias estava conversando com o pessoal que está fazendo um TCC, e eles estavam falando, né, desse novo formato, né, que precisa ser incorporado. Eles falam que a entrevista, né, no caso de contratação de comerciários, se utilizava algumas formas de dinâmicas, de alguma forma. As próprias dinâmicas hoje, elas estão sendo feitas por meio de redes sociais. Se eu não me engano, em fevereiro, teve antes mesmo da pandemia tomar corpo, teve uma empresa, se eu não me engano, a Nestlé, que estava fazendo a contratação de um gerente de vendas que ele estava precisando, e foi por meio do TikTok. Quer dizer, são coisas que estavam sendo já incorporadas e que agora não tem jeito. É uma coisa que tem que fazer parte da vida das empresas mesmo voltando na forma física do atendimento, igual estamos retornando hoje, mas também ela tem que incorporar, as empresas têm que começar a trabalhar isso, incorporar o marketing digital no seu dia a dia. Realmente, o que você está colocando, eu ouvi de várias pessoas ligadas à tecnologia, a vendas, como que, né, até olhando de forma... É duro olhar de forma positiva uma pandemia, não é? É difícil, mas você tentar encontrar meios de inovação, né? Esse processo tecnológico, ele foi acelerado demais por conta da pandemia, né? Você citou a Magazine Luiza, lógico que a gente não pode fazer propaganda aqui, mas é interessante você ver a maneira como a empresa ela conseguiu se readequar, criar uma ferramenta nova, inclusive com isso conseguiu até ter uma relação mais próxima tanto com o cliente quanto em termos de sociedade mesmo, criou uma nova visão sobre a empresa na sociedade, né? Isso é algo bem positivo, né? Sim, sim. Eu comentei Magazine Luiza porque foi um dos que mais divulgaram esse novo formato aí, o marketplace, né? Utilizou a mídia, aí, a televisão, mas existem outros mais, o Mercado Livre, são vários que tem nesse formato mesmo de marketplace. E é uma realidade hoje, né, da empresa. Eles têm que acompanhar isso, não tem jeito, né? E a gente não sabe até quando nós estamos reabrindo hoje de uma forma meio restrita ainda, a gente não sabe até quando vai essa pandemia toda, até quando vamos ter essas restrições todas, o que vai acontecer de agora para frente, né, Eric? Sim, claro. Não, e dando uma informação, até porque isso foi público, eu tenho esses cuidados aqui, a gente sabe que está num canal que é público, então eu tenho esses cuidados, mas no caso do Magazine Luiza, foi a empresa que mais cresceu em termos de valor de mercado dentro da pandemia. Tem esse dado que é interessante você observar. Também você citou no início da sua fala, Carlão, o contato com os comerciários, né, os sindicatos comerciários, os empregados no comércio de Piracicaba. Como que foi esse contato? Como que foi essa relação? A gente costuma ouvir, né, várias histórias. Na verdade, não é nem questão de dificuldade, são interesses. Cada um tem um interesse, cada um tem um lugar de fala, vamos dizer assim, né? O comércio, o Sim Comércio trata, né, do patronal, o comerciário trata dos trabalhadores, né, dos empregados. Como que foi essa relação e esse contato com o sindicato dos trabalhadores?
A relação nossa, Eric, sempre foi cordial sempre. Cada um representa a sua categoria. Sindicato, nós, os empresários, eles, os trabalhadores, né? A gente senta numa mesa de negociação, é lógico que temos os atritos, temos as divergências, mas fazem parte do processo todo. Fora isso, a gente tem um bom relacionamento que eu acho que é o importante, né? Principalmente hoje em dia, o diálogo é o melhor caminho para todos, né? Então, que eu falei para você, assim que veio a notícia do shopping, eu falando com a doutora Vivian, ela foi muito prestativa, o Sindicato de Empregados, muito prestativo, e eu vou usar uma frase que ela usa: não existe trabalho se não tiver empresa. Ela mesmo fala isso, né? Então, a preocupação da doutora Vivian de estar vendo alguma forma de colaborar com as empresas, entendeu? Porque aquilo que a gente fez, que eu falei que até depois o governo federal também acabou criando a medida provisória, que era no mesmo formato, né? Na hora foi aceito por eles, sentamos, negociamos e divulgamos, né? Não temos nenhum problema nesse caso. Todo o momento que a gente precisa de um contato e vice-versa, eles precisam da gente, a gente sempre está junto, nesse momento, unidos, não vou dizer pela empresa, mas assim, pela empresa e pelo trabalhador também, porque é consequência, né, dessa pandemia, de tudo que aconteceu com a empresa, vai acabar perdendo todos os trabalhadores, né? Vai acabar perdendo todos os... Estou pedindo para acender um pouco a luz aqui, que está um pouco escuro, acho que melhorou, né, Eric? Tá bom, tá bom. Então, assim, nunca tivemos nenhum problema, principalmente após a pandemia, a divulgação disso, com relação aos sindicatos empregados. Eles se mostraram sempre muito preocupados e muito prestativos a qualquer ação que possa colaborar nessa situação atual. Perfeito. E os sindicatos, Eric, eles têm, que eu falei para você, eles têm a convenção coletiva, que tem uma forma de colaborar mais amplamente na parte trabalhista, de algum aditamento que a gente possa fazer, que possa melhorar. Com a vinda das medidas provisórias, a gente houve por bem não criar mais nenhuma novo aditamento, para não criar mais confusão do que já estava criado nesse momento, nessa situação toda, né? Agora, também você estava citando sobre a questão dos governos, né? Qual que é a avaliação que você faz em relação ao que tem para o empresário hoje no âmbito do governo, seja de crédito, seja de ajuda, de isenção, e também no âmbito do mercado privado, mercado bancos, enfim, que fazem empréstimo. Como que você avalia a condição hoje do empresário em ter acesso a esses créditos que são fundamentais? Outro dia eu estava brincando com um amigo meu que é empresário, né? Ele tem uma loja, eu fui comprar uma loja de bebida, fui comprar uma cervejinha lá, que é a loja do meu amigo, mas enfim. Ele estava falando, eu falei, cara, eu acho que devia ter empréstimo para vocês terem começar a pagar só daqui a um ano, porque tá todo mundo apertado, né? A coisa é bem difícil, né? Que infelizmente eu vou ser muito sincero da minha parte, tá? A nível municipal, por exemplo, o prefeito ele tomou algumas atitudes, fez alguns decretos que eu acho que foram importantíssimos, né? Mas a nível de empresa, nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, não fez nada que realmente colocasse as empresas de uma forma mais confortável, mais tranquila do lado financeiro. Você pode postergar algum pagamento de algum imposto para 3 meses, para 6 meses, mas vai chegar lá naquele mês que vai estar um problema muito sério, que eu vejo que vamos passar por momentos de dificuldades, e ali tem aquele tributo dobrado, entendeu? Então, eu acho que isso não resolve muito. Na parte estadual, nós tivemos aí a liberação de 650 milhões do governo estadual para o Banco do Povo e Desenvolve São Paulo. Tá? Parece um volume grande? Eu acho que não. Que para mim é muito pouco isso. Por quê? Em um cenário
uma crise moderada nesses 3 meses que vem vindo, Érica, a gente vai ter aí, na melhor das hipóteses, 600 bilhões de prejuízos no estado de São Paulo para o comércio varejista. Em uma crise um pouco mais grave, uns 65 bilhões, e de um cenário mais agudo, mais complicado, aí até 70 bilhões de prejuízo para o comércio varejista no estado de São Paulo. Se você pegar esses 650 milhões e dividir por dia, dividir isso daí, ele não dá o faturamento de um dia do comércio varejista do estado de São Paulo. Quer dizer, o valor é pouco, né? Muito pouco. Mas eu gostaria de falar até... por sinal, a Paula está comentando aí, Piracicaba emprestou mais de 1,5 milhão, né? A Paula, ela é chefe do Banco do Povo daqui de Piracicaba, que trabalha na Centre. Tá? Inclusive, nós entrevistamos o Evandro Evangelista, e ele contou, na época que ele entrevistou, ele já tinha chegado a 1 milhão, agora está 1,5 milhão. Agora, infelizmente, esse formato agora terminou. O Banco do Povo voltou no formato anterior, mas ainda com juros atrativos, com valores atrativos, que é importante as pessoas procurarem lá, né? No site do Banco do Povo tem lá a inscrição, pessoa física e pessoa jurídica, você faz o seu cadastro e também pode utilizar, tem vários, os juros é baixo, é de 0,35 a 0,70, um juros bem atraente, e o que estava sendo feito até agora era empréstimo até R$20 mil, com juros de 0,35. E com uma carência de 3 meses para pagar. Mas fazendo uma pausa sobre tudo isso daí, aproveitando que a Paula está aí, existe, desde a época que eu estava na Secretaria de Trabalho e Renda também, né, muito comentário de funcionário público. Porque funcionário público não trabalha, funcionário público não é isso, é aquilo, não gosta. Eu queria fazer uma menção para a Paula, que é chefe do Banco do Povo. Ela fez um trabalho, cara, espetacular para as empresas. Todas que eu indiquei, elas foram extremamente bem atendidas por ela. Ela disponibilizou o celular particular dela e ela atendia de noite e final de semana, porque tinha prazo para isso. E ela, sensível a toda essa necessidade, ela se propôs a tudo isso. Eu quero, assim, parabenizar a Paula, assim, né, do fundo do coração pela sensibilidade que ela teve, e é uma funcionária pública municipal que se dedicou a tudo isso, entendeu? Ela merece realmente, assim, o aplauso das pessoas. Lógico que... Posso fazer um parênteses, então? Eu fico feliz por esse reconhecimento à servidora pública. E já aproveito e fazer um convite para a Paula, já que ela está nos acompanhando aqui, a vir participar da nossa live aqui, que será um prazer falar dessa experiência aí, viu? Fica aí o convite, viu, Paula? Ela é uma pessoa incrível, e lógico que com o aval do secretário Evandro, da Liliane, tudo, deu todo esse apoio, mas o que a Paula fez, cara, olha, raramente assim se vê uma pessoa com tanta boa vontade de fazer. Ela morreu a vida dela, tudo, ela só se dedicou ao Banco do Povo, e pensando nessas empresas. Mas voltando tudo isso, né, também temos uma linha de crédito aí do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, liberando aí mais de 15 bilhões, mas isso na prática ainda não estamos sabendo aí o que vai dar, entendeu? Como todas as outras linhas de crédito, seja do governo do estado ou do governo federal, eu não vejo nenhum, assim, nada sem burocracia, nada prático, entendeu? As pequenas e médias empresas têm uma dificuldade muito grande de conseguir empréstimo. O único que eu vi mesmo que teve resultado foi o Banco do Povo aqui, que é por meio do governo do estado, mas ele é municipalizado aqui e atendido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o secretário Evandro, a Liliane, que é a assessoria, e a Paula, que ficou aí também na linha de frente aí, entendeu? Isso eu vi realmente o resultado, eu vi que eles tinham interesse de estar colaborando. Você vai num banco privado, pelo amor de Deus, não quero criticar ninguém, mas a falta de informação e a burocracia e os documentos exigidos, eles aumentaram. Parece que a intenção realmente não é de emprestar e não é de favorecer, as empresas, entendeu? Agora você colocou um dado que eu achei muito importante.
de 60 a 70 bilhões entre uma projeção positiva até uma projeção pessimista de prejuízo no Estado em termos do comércio varejista. Você teria dados de Piracicaba? Dá para a gente ter esse recorte local de quanto Piracicaba perde nesse período da pandemia, Carlão? Olha, eu não tenho os dados da cidade específica, viu, Eric? Esses dados são feitos pela nossa federação, o nosso equipe econômica da federação lá do Comércio de São Paulo, que eles fizeram essa avaliação, que na melhor das hipóteses, melhor dos cenários, é 60 bilhões e o pior, 70 bilhões. Isso considerando os 3 meses, né? Março, abril e maio, tá? Esses 3 meses. E que isso não chega o que eu falei para você, a um dia de faturamento do comércio do Estado, né? Mas são coisas, nós temos também o CAGED, que foi feito aí algumas avaliações, nós temos a nossa equipe econômica, ela também fazendo uma avaliação mais profunda do comércio, daí mais focado em Piracicaba, que vamos estar divulgando também em breve. Só uma coisa que eu lembrei, Eric, você tinha começo, eu falei até das lives, e nós temos uns outros produtos que vamos lançar, provavelmente ainda essa semana, sobre um cartão de contato das empresas com o Sincomércio, para facilitar esse comércio, essa ajuda, e também de uma vitrine virtual aí que a gente vai estar oferecendo gratuitamente para as empresas também, que a gente vai lançar em breve, aí vão ter novidades isso daí, né? Mas eu já entrei na parte do CAGED, né? Uma preocupação que eu comecei a falar com você, é muito grande, né, cara? Essa 860 milhões, mil, né, de negativo no Brasil, e nem começamos ainda a entrar na fase realmente da pandemia, do isolamento mesmo, o fechamento das empresas, né? A Justiça do Trabalho, Eric, ela foi divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que em abril nós tivemos, deixa eu falar o número de março, em março era 178 processos, tá? Em abril foi 1.107, um aumento de 522%. Estamos falando aqui na região, aqui em Piracicaba. Esse número. Esse número de Piracicaba. Quer dizer, é um número muito grande, cara, de processos que estão entrando, né? Efeitos da própria medida provisória, das demissões, de tanta coisa que vem acontecendo, de suspensão de trabalho, alguns questionando. Quer dizer, isso vai aumentar muito, cara. Esse passivo para trabalhista, ele vai aumentar muito. É outra preocupação muito grande do Sincomércio, né? Com relação ao passivo trabalhista. Como a Justiça do Trabalho vai julgar esses processos? Qual vai ser a sensibilidade dela com relação às empresas nesse momento? Que a hora que saiu a medida provisória foi um impulso muito grande, porque era aquela solução que tinha, mas o que isso podia acarretar, o que não pode acarretar, como que a justiça vai ver isso futuramente, né? Então estamos falando de 500% de aumento na homologação na Justiça do Trabalho. E olha que elas não começaram ainda a atender presencialmente, né? Elas estão fazendo você faz tudo digital também, tem até a primeira audiência lá de conciliação, mas para prosseguir não tem nada, fica parado. Quer dizer, esses processos também não sei quando vão retomar, esses processos no presencial, ou que eles vão dar andamento no digital, senão vão também acumular, e isso vai ficando cada vez mais um acúmulo muito grande aí, sem solução, tanto para o trabalhador como para a empresa, né? Então é uma preocupação muito grande. Nossa, é um número assustador. Você está falando, eu estou realmente aqui começando a imaginar, é um número assustador de verdade mesmo. E aproveitando que hoje, né, 1º de junho, segunda-feira, entra em vigor o novo decreto, né, do prefeito, que acompanha o Plano São Paulo. Piracicaba é vista como etapa 2 da pandemia, que é a etapa laranja, né? Existe a possibilidade de abertura aí de alguns comércios, imobiliária, não vou lembrar todos agora de cabeça, talvez você possa passar melhor, até outros comércios agora, me falhou a memória aqui, deu um branco em mim aqui, mas enfim. Qual que é a perspectiva a partir desse novo decreto? Como que está hoje o comércio? Qual o clima que
que você está observando aí dentro dessa nova perspectiva? Né? Lembrando, gente, claro, o isolamento continua, precisa usar máscara, precisa ter álcool em gel, precisa, se puder, não sair de casa, enfim. Como que você vê essa situação hoje, essa conjuntura hoje, Carlão? É isso que é importante falar, viu, Eric? O que foi, teve a flexibilização, mas a quarentena continua. Saia de casa se necessário. Não é porque o comércio está aberto que você precisa sair passear no comércio. Você vai se houver necessidade de ir no comércio. Né? Então, o uso de máscara é importante. Quanto às atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio de rua e shopping center. São essas 5 que tem da fase laranja, que é a fase 2, que é a fase que Piracicaba está envolvida. Né? Hoje, as informações que eu tive, que foram passadas para mim, o comércio ele teve uma certa... não chega a ser, acho que, aglomeração, mas um certo número exagerado de pessoas na área central. Que eu não sei se haveria a necessidade disso ou não, né? Não tem a necessidade de cada um, não quero julgar aqui, mas é um momento de muita responsabilidade que a gente tem que ter. Muita responsabilidade, tanto da parte do empresário, da parte do trabalhador, da parte do cliente, da população de uma forma geral. Porque a aglomeração, o maior problema nesse momento são as aglomerações. O meu problema, dos pontos muito, assim, que eu tinha uma preocupação muito grande era com o transporte público, que estava com os carros reduzidos, mas a prefeitura já divulgou aí que hoje estaria colocando mais 18 carros na rua. Isso ajuda a tirar essa aglomeração na hora do rush, na hora de ir embora. O comércio está fechando um pouco mais cedo também para não chocar com outros segmentos, né? Tentar evitar isso. Mas é um momento de muita preocupação. Você vê um exemplo disso, Eric, foi, por exemplo, o shopping. O shopping o prefeito liberou no seu decreto o funcionamento dele das 10 às 21, de segunda a sábado, não podendo abrir no domingo. Por vontade deles, por preocupação deles, eles fizeram algum estudo lá, o pessoal, né, do shopping, e eles mesmos reduziram um pouco esse horário e tomaram outras medidas, outras precauções de higienização, de cuidados, além do que o decreto exigia. Então, isso acho que é muito interessante, muito importante divulgar. Acho que essa linha que todo empresário tem que seguir, se preocupar com a sua equipe, se preocupar com os seus clientes, né? Por exemplo, existem várias formas de você até atrair nesse momento, além do atendimento de excelência, que isso é uma coisa que sempre tem que ter, mas você praticar essa higienização, esses atos na frente do seu cliente. Você mostra que está higieniza tudo a todo momento. O seu cliente vai se sentir muito mais seguro de estar dentro da sua loja. Isso é muito importante, né? Você passar para o seu cliente essa garantia, essa confiança para ele. E é no caso também das formas digitais, quando você faz um delivery, de repente você divulgar no seu WhatsApp como você embala aquele produto que está indo para a casa daquele cliente, higienizando corretamente, a forma que é feito, isso dá uma garantia, uma tranquilidade muito grande, porque a população, uma boa parte dela, ela não vai de imediato fazer essas compras. Ela tem medo, está com receio também de sair de casa e muito menos ir para o comércio. Então, divulgando essas ações de responsabilidades da empresa, eu acho que atrai muito mais o cliente para a sua loja, para o seu estabelecimento, entendeu? Mas eu estou vendo de uma forma, as entidades todas, está vendo de uma forma positiva e confiando aí em todos para colaborar, para a gente não recuar nas fases, né? Porque a fase, estamos na laranja, tem 14 dias para mudar para a fase amarela, que é a zona 3, que essa fase ampliaria também os bares, restaurantes, né, e similares. Se a gente não atender às necessidades da área de saúde, a gente, além de não ficar na atual área laranja, a gente pode retroagir para a área vermelha, e voltar a fechar tudo novamente, entendeu? Importante você colocar isso, Carlão, é a qualidade do isolamento, a qualidade da proteção que tem que fazer, e essa observação que você colocou do shopping e de outras lojas, eu me lembrei da conversa que eu tive aqui
com o professor Antônio Carlos Giuliani, que é PhD em marketing, diretor executivo lá da FUMEP, e ele falou também sobre esse aspecto, que a empresa ela pode utilizar esse momento para criar uma nova relação, uma relação ainda mais fidelizada com o cliente dela, ela pode comunicar melhor, comunicar essa questão humana, de cuidado com as pessoas, de empatia. Então eu acho que vale esse ensinamento aí, e é interessante que você esteja colocando. Falando nisso, só queria um pouco mais de detalhes sobre as regras de abertura, né? Eu me lembro que o decreto ele tem algumas questões dentro da loja que são necessárias ser seguidas, como, por exemplo, uso de máscara, uso de álcool em gel, capacidade só de 20% do local. Como que se acredita que o empresário, ou quem está trabalhando na loja ali, ele deve... Lógico, ele deve fazer essas medidas, né? Mas o cliente que está entrando, o que ele pode fazer para exigir isso da loja que ele está indo, né? O cliente, eu acho que ele nem ele exige. A hora que ele vê que tem uma coisa que está fora do regulamento, daquilo que ele acredita que tem que ser seguido, ele vai dar as costas e vai embora. Quer dizer, aquela empresa vai acabar perdendo esse cliente, né? E ainda o risco da loja ser denunciada por essa pessoa e ter todas as sanções aí, que agora nesse decreto tem, no caso de não cumprir o decreto à risca, a empresa ela pode ser notificada, posteriormente multada e, se persistir, até ela ser encerrada as atividades, né, ser lacrada. Então, as empresas elas têm que, eu acho que não precisava nem colocar essas multas, essas exigências a ponto de ter alguma retaliação contra a empresa ou ter algum prejuízo da empresa. Eu acho que isso já devia ser uma coisa natural, né, cara? Elas deviam ter essa responsabilidade, eu acredito que todas têm, não precisava nem estar obrigando, né? E todas essas exigências que foram colocadas no decreto, a grande maioria são o que a gente já vem fazendo há mais de 60 dias no dia a dia. Então não tem dificuldade, não sabia disso, não sabia daquilo. Mas um dos pontos aí que é importante que é o que o decreto fala, nós temos um termo de responsabilidade que está disponível até no nosso site, a gente já tem ele em Word, fica mais fácil o preenchimento das empresas. Você tem que colocar em todas as entradas da sua loja, se ela tem 2, 3 entradas, junto com o decreto, né? As lojas elas podem trabalhar com 20% da sua capacidade. Então, né, se ela teria um X número de média de número de trabalhadores e clientes, ela tem que trabalhar com 20% disso. Né? Se esses 20% ultrapassa 20 pessoas de atendimento simultâneo, ela tem que ter o controle de temperatura também desses clientes, mas quando ultrapassa 20%. Isso no shopping já é geral, no shopping com certeza sempre ultrapassa o número de 20 pessoas, então no shopping já é uma regra constante. Né? Na loja de rua, tudo que é só quando ultrapassa esses 20 pessoas simultâneas, tá? Uma coisa que eu estava falando, muitas pessoas estão questionando o sindicato, talvez eu vou comentar agora, até para responder algumas pessoas que ainda não conseguimos responder por lá, com relação a roupas, né? Pode experimentar, não pode experimentar, calçado pode experimentar, não pode experimentar. O decreto nosso ele não definiu nada específico nesse ponto. Tem alguns que falam, alguns decretos, algumas cidades aí nesse Brasilzão nosso aí, que fala pode, outras falam não pode usar provador. Em Piracicaba não tem. Então aí entra outra parte da responsabilidade dessas empresas para estarem agindo da melhor forma possível, que proteja seus trabalhadores, seus clientes e eles próprios. Eu tinha pesquisado lá uma cidade, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Na verdade, são 2 lojas que eu peguei um exemplo. Uma é a loja de roupas e ela não pode utilizar o provador. Então, eles levam a roupa para casa, a pessoa experimenta, na casa pode, né? Ela vai experimentar, ela traz e volta. Lógico que são clientes, acho que são lojas acho que com mais bairros, que tem uma proximidade maior com o seu cliente, né? E ela volta e fala, gostei da roupa, vou ficar, pagou. Ah, não gostei, não serviu, entregou a roupa. Eles fazem uma higienização
à base de álcool e água nessa roupa, deixam num local específico, separado, por um dia, e no outro dia ela volta na prateleira novamente. Quer dizer, é um momento que de criatividade. A gente tem que procurar soluções para os problemas. Os problemas aparece sempre, vão continuar aparecendo, e a gente tem que sempre ter uma solução para tudo, é só ir atrás. O que eu achei meio assim, até dei um pouco de risada quando eu li, era uma loja de calçados, que a pessoa não experimentava o calçado, ele gostou do calçado, ele levava um par para casa. Ele experimentava um par na casa. E daí, se ele gostava, ele ia lá, voltava, pegava outro par e pagava aquela. Eu achei meio inusitada a situação também, mas era uma forma que aquela empresa específica lá de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, acabou adotando para resolver o problema dela. Então é um problema, um momento agora de muita criatividade, né, Érica? A gente precisa ser criativo, o empresário precisa ser criativo. Nós temos aí, além das entidades que estão aí para ajudar e colaborar, consequentemente os nossos parceiros, que nem Senac, Sebrae. Então, temos o Dr. Google, né, que pode a gente procurar, consultar e ajudar muito nessa criatividade toda, né, Eric? Com certeza, Carlão. Nós estamos com 51 minutos já aqui de entrevista, um papo muito bom aí, você está passando várias informações, algumas, vou ser bem sincero para você, Carlão, algumas informações bem preocupantes, tá? Realmente a gente fica até imaginando o que pode vir, né, acontecer, porque afinal, quando a gente fala de comércio, a gente está falando das pessoas e especificamente o comércio varejista, né? Você falou aí que a pessoa não pode passear no centro, mas tem muitas pessoas que gostam disso, é uma tradição da cidade, a pessoa que leva o filho no shopping, a pessoa que sai de casa para ir passear no centro, e isso cria, de fato, questões, né? É lógico que ninguém queria estar passando por isso, mas as informações são muito boas e muito interessante eu vi de alguém tão qualificado assim, esse posicionamento. Mas aí, para a gente começar a já definir o nosso, concluir aqui, o que você fala em relação não sei se essa é a palavra, cara, mas a credibilidade das pessoas para hoje saírem de casa, assim, abrir o comércio, mas de que maneira vai conseguir ter a confiança para ir lá no comércio e voltar a fazer compra e ter essa tranquilidade? Qual que é o trabalho que tem que ser feito para que as pessoas, né, não só nesse momento agora que é um início de abertura, e vamos lá, né, um início com uma tentativa, você mesmo colocou, pode voltar para a etapa 1, pode voltar a ser ali sinal vermelho e a gente retroceder. Mas o que a gente tem que pensar em termos de retomar essa confiança do consumidor para ele poder ir e ficar tranquilo na compra dele? Então, Eric, isso que não é de imediato isso, né? Muitas pessoas, que nós falamos, tem várias pessoas aí que foram para o centro e acabam passeando que não tem medo nenhum. Mas muitas, uma grande maioria, está aí a palavra, medo, né? Esse medo aí toma conta, tem uma pesquisa lá do Mackenzie que afirma que 70% dos entrevistados diminuíram seus gastos, 50% com medo de perder o emprego em algum momento, 50% com renda reduzida, outra porcentagem com medo de pegar a doença, e aquilo tudo, uma reportagem que saiu de uma psicóloga no Jornal de Piracicaba nesse final de ano, que fala tudo isso e dessas consequências de tudo isso, desse medo que acontece. Uma pesquisa com funcionários do hospital da China que haviam sido expostos ao surto do SARS, né, naquela época, e que tem alto nível de sintomas depressivos 3 anos depois. Então, tudo aquilo, isso aí é uma coisa que as pessoas precisam trabalhar isso na casa, não ficar também se enchendo. Eu acho que a informação é muito importante, extremamente importante, mas não ficar se enchendo de muitas informações que vão levar para esse lado negativo da coisa, entendeu? A gente precisa trabalhar isso, dar foco em outras coisas, criar trabalhar com um projeto que estava lá parado, engavetado, vamos pôr isso em atividade novamente. Eu estou aqui em casa, vamos comprar alguma coisa aqui, reformar tal coisa, uma cadeira. Eu acho que tem que utilizar a cabeça da gente, porque o ser humano, ele precisa
produzir, ele precisa ser produtivo, ele precisa se sentir que está produzindo alguma coisa. Porque senão isso aí vai levando ele para um lado muito negativo, dele não ser improdutivo, né? Ficar na sua casa e não produzir nada. Então, isso tudo e esse trabalho que vem sendo feito, que tem essa opção, que eu falei das redes sociais, eu voto, ela é muito importante nessa hora, as redes sociais, para você divulgar isso e passar essa credibilidade para as pessoas. Como que funciona dentro da loja, nos bastidores de um restaurante, para você pedir um delivery. Tem pessoas que não pedem delivery porque não sabem quando ele foi feito. Como que funciona? Como que eu vou experimentar um sapato? Eu tenho um produto que, olha, antes de experimentar, na frente do cliente eu higienizo o sapato. Isso dá uma confiança muito grande para essa pessoa, entendeu? Então, eu acho que é esse trabalho da criatividade das empresas, elas têm que ser criativas e aproveitar essas ferramentas que tem, para ela entrar na casa do empresário, do cliente, para ela aproximar, às vezes ela tem uma relação muito próxima pelo WhatsApp com seus clientes, ela não deixar isso morrer, ela tem que mostrar que ela está viva, que ela tem essa estrutura, que ela pode passar essa certeza, essa segurança para eles, porque a pandemia é uma coisa muito... Assim, não temos respostas, né? É tanta coisa que você procura, você vê especialistas de uma hora falando de uma forma, e no mesmo assunto outros grandes especialistas falando de outra. Então você tem que tirar uma média de tudo isso e partir para frente. Eric, eu queria até aproveitar, antes de terminar, posso ler um textozinho muito curto aqui, Claro. do nosso amigo Johnny, que eu sempre sigo também ele aí, e foi publicado... Johnny, sabe que Johnny é meu colega de faculdade, pô, fizemos faculdade juntos. Eu acho que ele está aí acompanhando a gente ainda, né? Mas, enfim, é um texto que o Johnny, para quem não conhece, é o gerente do Senac, né? E João ele publicou... Goya. Olha lá, o João Carlos Goya. E o Johnny, ele publicou nesse final da semana. Eu vou ler, porque eu li agora de pouco e eu não guardei os detalhes, não quero perder nenhum detalhe, então eu vou realmente ler o papel aqui. Ó. Ele enfatiza o texto compartilhando um conceito que ele entende ser muito relevante para o momento, que foi traduzido a partir de experiências de Maurício Benvenuti, do Vale do Silício, como a próxima curva. Benvenuti nos adverte que entender o que pode vir após a linha reta que trafegamos, ou seja, após a próxima curva, se faz necessário para continuar competitivo e vivo em seu negócio. Para isso, dominar conhecimento suficiente para canibalizar seu próprio produto é a garantia de que sairá à frente na próxima reta para poder acelerar e manter a liderança. Adaptemos, então, e vamos construir esse futuro. Partimos dos desafios que se apresentam no presente, buscando, mesmo que de forma experimental, vislumbrar a próxima curva. Eu acho que isso aí ele falou tudo, cara. A gente tem que trabalhar e a visão, né, no futuro, imaginando o que vem depois da curva, cara. Porque Perfeito. Né? Eu queria deixar isso registrado, que eu achei muito interessante. De repente acaba a live aí, eu não queria passar desapercebido. Legal. Esse texto está lá no Piracicaba Hoje, né? No jornal Piracicaba Hoje. Isso. E no site também do Johnny, né? Agente Senac, no Facebook dele, tudo lá tá lá. Carlão, o grande Johnny. Muito massa, muito legal que você trouxe essa referência do João Carlos Goya, gerente do Senac, que é meu amigo também. A gente estudou junto. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção aí. Lembrando aqui, ó, que o pessoal comentou, tá? Loja São Luís, falando que foi muito explicativa a live, que muitas dúvidas foram sanadas. Pessoal mandando joinha. Marcos Gaiardi aqui, dizendo que o Sim Comércio seja um guardião das boas práticas do comércio de Piracicaba. O novo olhar nas relações do comércio com seus clientes. O Johnny aqui agradecendo a sua atenção. A Cássia falando parabéns por abordar tantos assuntos importantes. Obrigado, Cássia. Enfim, estamos já terminando. Daqui a pouco o Instagram corta, então é só dar um tchau. E lembrar que amanhã estaremos aqui novamente de novo na live. Essa live aqui do Carlão vai ter uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.usp.gov.br. Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima, Carlão. É isso aí, tamo junto.
Obrigado, Eric. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês aí. Sempre que precisar, estamos à disposição. E eu falo nesse momento não só pelo Sincomércio, mas todas as entidades. O que a gente sempre brigou pela abertura é uma abertura responsável. Nós também somos muito preocupados com a saúde de todos, viu, Eric? Mas a situação estava muito complicada. E obrigado a todos que participaram, comentaram e